Boa noite, mais uma vez aqui juntos com Pedro, meu neto emprestado, para gravar uma meditação que possa nos ajudar a enfrentar a semana que se avizinha. Antes, vamos orar um pouco, pensar nos que estão neste momento em sofrimento, em angústia, em toda situação de dificuldade. Que eles possam ser amparados, protegidos, revigorados em suas forças para o enfrentamento do que for preciso. Vamos pedir por nós também, que possamos entender o processo que estamos vivenciando, aceitar e entender que tudo que nos chega tem uma razão de ser, tem um objetivo e sempre é o melhor para a nossa caminhada evolutiva. Que Deus igualmente nos ampare e nos proteja e nos acolha sempre na tua luz. A meditação desta semana é sobre o pensamento. Pensamento é um processo mental. Nunca estamos com a mente esvaziada. Até os yogis, aquelas pessoas que professam sistematicamente a meditação, elas também não esvaziam a mente porque estão conectadas àquele processo meditativo. Inspire, expire, foque a atenção na respiração. Então estão subordinadas a esses comandos e, portanto, sempre pensando. Eu gosto muito de uma monja Coen, já falei aqui nela e ouço sempre os seus vídeos. Ela diz que o pensamento vem e volta, vem e volta. E neste particular, devemos então eleger os bons pensamentos. O Dalai Lama diz que quando a mente está ocupada com bom pensamento, dificilmente uma pessoa adoece. O pensamento é uma força extraordinária. Deepak Chopra, um médico indiano, ele diz, eu acho que eu já contei isso a vocês, que nós somos as únicas criaturas no universo capazes de mudar a nossa biologia em função dos nossos pensamentos. E que nossas células, por conta disso, elas estão atentas ao tipo de pensamento que elaboramos e em função destes pensamentos, essas células se modificam, podendo produzir as doenças ou as curas, se as doenças já estiverem instaladas, ou ainda fazer com que haja uma harmonia no nosso corpo físico. Leon Denis, já falei nele aqui algumas vezes, um estudioso da doutrina espírita, contemporâneo de Allan Kardec, ele dizia que pensamento e vontade são forças que nos impulsionam, são forças propulsoras para que conquistemos aquilo que desejamos. Observem que os grandes eventos, as grandes descobertas nasceram de um pensamento, de uma ideia. E é sempre assim. Estamos sistematicamente pensando. Aqueles pensamentos recorrentes, já li alguns estudos dizendo que cada um de nós
pensa por dia cerca de 10.000 pensamentos. Outro dia, um vídeo de Divaldo, ele dizia que é 90.000 pensamentos. E ele acha até curioso quem fez essa pesquisa para descobrir que pensamos 90.000 vezes ao dia. É evidente que são pensamentos repetitivos, pensamentos automatizados, condicionados, como, por exemplo, ninguém pensa quando acorda, eu agora vou fazer minha higiene, escovar os dentes. É algo automatizado. A pessoa que está dirigindo o veículo não pensa, agora eu vou passar a primeira, agora eu vou passar ré. Aquilo já vai num processo de automatismo, como muita das nossas rotinas, como muito do nosso comportamento, ele funciona desta forma. Mas há sempre o pensamento. Quantas vezes vocês já viram, já ouviram alguém ter uma atitude insensata e dizer assim, eu não pensei quando eu disse aquilo. É evidente que pensou, mas foi aquilo que tem um psiquiatra, agora eu esqueço o primeiro nome dele, já lembro, Augusto Cury. Ele diz que ele descobriu a síndrome do pensamento acelerado, que a vida hoje, muito corrida, com uma gama de informações infinita, faz com que tenhamos um pensamento acelerado, ou um pensamento apressado, sem o controle, sem averiguar e sem cuidado e critério. E nessa situação, o pensamento pode destruir o outro, ferir o outro. Me esqueço quem que disse que o pensamento é uma força de mão dupla. Ela pode destruir e pode construir, esta força do pensamento. Há aquele pensamento dos ansiosos. A pessoa ansiosa, ela não consegue viver o presente. Ela está sempre pensando no futuro. E nesta época de pandemia, muitas pessoas que nem ansiosas eram, entraram num processo de ansiedade, cujo pensamento é sempre, eu vou pegar o Covid, alguém vai morrer da minha família, e o que é que eu faço? Tomo esse remédio, me previno, não tomo, saio mais vezes, não saio. Muitas pessoas estão vivenciando uma experiência dolorida, difícil, porque elegeram a ansiedade, deram um sentido exagerado ao medo da doença. Ficam lendo e vendo e ouvindo vídeos de toda a natureza. Qualquer ensaio clínico, qualquer coisa que lhes chegue, começam a se interessar e colocar a vida no futuro condicionado a este Covid. Não quer mais viver o dia a dia, a rotina, centrado neste problema que está aí, que a gente precisa conviver com essas possibilidades, mas não elegendo como o principal componente para nosso pensamento. Os espíritos nos ensinam que o cérebro, que a mente, é o instrumento que eles se utilizam para que nós possamos agir. Muitas vezes, pessoas sintonizam com espíritos infelizes, espíritos amargurados, espíritos entristecidos. E como o pensamento ele segue em ondas eletromagnéticas, e ela vai ao encontro destas pessoas por uma lei de afinidade.
e de atração. E muitas vezes esta afinidade gera um processo obsessivo em que uma entidade, às vezes sem nenhuma intenção ruim e às vezes com intenção perniciosa, se associa a esta pessoa que está com medo, que está inseguro, que está só tendo pensamentos ruins e cria uma afinidade, uma identidade e se instala um processo que muitas vezes difícil de ser desfeito. A mente, ou seja, o pensamento, tem um poder extraordinário. É evidente que muitos dizem, pense coisas positivas, só pense coisas boas. Isso é ótimo, porque você sintoniza com pessoas que também estão pensando desta forma. Mas o pensamento também não faz mágica. Não é você pensar várias vezes no dia que vai passar num concurso e se você não estudar. Não é porque eu quero ganhar na loto e você pensa isso o dia inteiro que você vai ganhar na loto. Se você pensa até em ganhar na loto e distribuir com a pobreza, com quem necessita, quem sabe até você terá mais chance, mas é preciso jogar. Outro dia um amigo me disse, eu ganhando na loto, vou logo lhe dar um dinheiro para você comprar um centro, para você ajudar os seus velhinhos. E eu lhe perguntei, você joga? Ele disse, não. Então, como é que você vai... então eu vou passar a jogar agora que eu tive essa ideia. Tomara que essa ideia tenha surgido e ele realmente ganhe na loto. Então é preciso ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Pensamentos às vezes que machucam, pensamentos às vezes que está em direção a uma pessoa. Eu já contei isso algumas vezes e esta semana este fato se repetiu. Eu estava andando e duas pessoas à frente, conversando, falando mal de uma terceira, tanto pensamento ruim dirigindo a esta pessoa, e eu assim pensando. Quem sabe a pessoa está dormindo ainda e recebendo essa carga de veneno de manhã cedo. Às vezes a pessoa já acorda com dor de cabeça, com mau humor e não sabe por quê. Muitas vezes está recebendo sim essa carga de pensamentos pesados a ela dirigido. Portanto, é preciso que tenhamos a sensatez. Jesus, certa feita, perguntaram a ele, e essa pergunta é feita muitas vezes, o que é que eu faço para não pensar coisa ruim? Ele disse, desvie o pensamento e traga ele para um pensamento bom. E eu não me lembro se foi um apóstolo ou se foi uma daquelas mulheres que acompanhavam ele. E ela disse assim, ou ele disse assim, é difícil. Ele disse, é sim, mas é um treino, é o exercício da paciência, é o exercício da tolerância, é o exercício do aprendizado, a você entrar numa faixa de bons pensamentos. Existem pessoas muito otimistas, que tudo vai dar certo, que tudo está bom, e não é melhor que seja assim, do que pessoas derrotistas, pessoas que estão sempre se puxando para baixo. São pessoas que têm baixa estima e diante desta baixa estima, os seus pensamentos são todos voltados para uma área ruim, para as dificuldades da vida. Independente da gente pensar coisa boa ou coisa ruim, a vida vai seguir
E nós vamos ter que enfrentar tudo aquilo que vier para nós, como ensinamento, como resposta, como consequência das nossas atitudes. Tem o pensamento que ficam eles todos no nosso perispírito, no nosso inconsciente, e tem aqueles pensamentos que são chamados pensamentos de memória. Vocês querem perceber como todos nós temos esse pensamento de memória? Esta semana eu recebi um videozinho bem interessante com provérbios, que a pessoa que mandou disse que era para a gente treinar a mente. Portanto, Pedro, deixa eu lhe dizer um pensamento e veja se você consegue completar. Um dia da caça, outro do caçador. Veja, está lá dentro, você não pensou nisso hora nenhuma, mas quando o pensamento iniciou, você completou. Você quer ver outro? Dize-me com quem andas? Com quem andais? Exatamente. Está tudo aí guardado. Todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes estão armazenadas, guardadas. Isso também ocorre no pensamento de memória com as músicas. Você não está pensando, e se eu disser assim, Pedro, estava à toa na vida o meu amor. Isto me chamou para ver a banda tocar. Você não está pensando e ele surge, porque ele está armazenado. Portanto, quanto mais pensamento do bem, do melhor, armazenarmos dentro de nós, mais controle teremos, pensamentos bons, teremos controle da nossa vida. E controlando a vida, nós teremos uma vida mais harmoniosa e mais feliz. É preciso que tenhamos o domínio do pensamento. E muitas vezes não temos, e a gente tem mania de dizer, eu falei sem nem pensar. Falou pensando, pensou imprudentemente, pensou assodadamente, apressadamente, e às vezes dá no que dá de errado. E nós estamos aqui na vida para aprender, para compreender que muitos eventos que chamamos de fracasso, aprender que não existe fracasso, existem lições. Cada fracasso é uma lição que a vida quer nos dar. Observem como Jesus, e eu sempre tenho que trazer ele para as nossas reuniões, porque ele foi o grande mestre, o grande psicólogo da humanidade. Aquele homem conhecia e conhece o nosso comportamento, as nossas dificuldades. Por isso que precisamos cultivar bons pensamentos. Porque o pensamento, como eu disse, ele segue em ondas eletromagnéticas, em vibração, em frequência. Porque tudo é vibração, tudo é frequência. E se entrarmos numa frequência vibratória de amorosidade, de luz, de quietude, de asserenamento, de bondade, nós vamos absorvendo esta energia que vai circular em torno de nós e nós não podemos passar para o próximo esta mesma grandeza das emoções bonitas e dos pensamentos edificantes e construtivos. Vamos fazer um exercício esta semana de ficar atentos para os níveis de nossos pensamentos, que eles possam sintonizar-se,
serem sintonizados com as esferas do bem, com o pensamento cósmico, com o pensamento divino, e que nossa semana nos traga bênçãos e oportunidades de sermos melhores e mais felizes. Que assim seja. Namastê.